Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma semana, hoje, dia 20 de setembro de 2021, segunda-feira, dia de refletirmos um pouquinho sobre a obra Nosso Lar, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Então agradecemos muito a companhia dos amigos que estão chegando, Ivete aí se manifestando em primeiríssimo lugar, Jane, que já está conosco, Guto, sejam bem-vindos, é uma alegria, Dilza, e vamos à nossa prece para depois nós continuarmos conversando com os amigos, Sandra, Isabel, Carol, sejam todos bem-vindos, tenhamos uma noite de paz, de alegria e de boas reflexões. Vamos então à prece? Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações, fortaleça em nossas almas, Pai, a fé e a esperança, de tal sorte que consigamos dar conta das tarefas que estamos levando a cabo nessa encarnação. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, amigos, vamos lá, Laura também chegando, Divone, agradecemos muito a companhia de todos, isso para nós é muito importante, porque é o momento da reflexão. Yara também, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos então, vou tirar só um som para não dar a microfonia. Pronto. Então, estamos no capítulo 47 da obra Nosso Lar, que tem como título A Volta de Laura. Nós já vimos um tanto do capítulo. Nós vimos que era uma reunião na casa de Dona Laura, uma reunião de despedida, por conta de que ela deveria reencarnar em breve. O seu marido, Ricardo, já estava reencarnado há alguns anos e ela deveria mergulhar na carne para no futuro eles se encontrarem e novamente estruturarem o núcleo familiar. A tarefa entre eles era do ajuste, do acerto, da melhoria de todos. Assim, nós vamos então observar dentro dessa conversação, o ministro Clarencio presente, o representante do Departamento de Contas, porque ela tinha os seus bônus horas a ganhar, né, a reverter em mérito dela. Enfim, era uma noite de ajustes, acertos e de momentos importantes. Passado isso, nós vamos ver então o último relato desse encontro, que era uma noite especial, com o funcionário de contas, que ele vai tecer alguns comentários. Antes, o nosso boa noite ao seu Antônio, a Cidinha, a Rosângela, Vânia, sejam todos muito bem-vindos, Sérgio, sempre alegria, né, Célia? Estamos juntos, graças a Deus, e isso é uma bênção para nós. Bem, o funcionário de contas ali exclamou então dentro daquela conversação: não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ela tinha se esforçado, ela tinha conseguido então um mérito, como nós dissemos, pelos seus bônus horas de trabalho. Por conta disso é que ele então afirma: ainda hoje o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo da nossa irmã. Então aqui é algo para nós pararmos e refletir um pouquinho. Antes, o nosso boa noite a Marli, Simone, Rogério, Terezinha, sejam bem-vindos, Marcelo, é sempre esse encontro festivo, Cida, muito bem-vindo todos. Gente, quando ele está explicando, ela tinha tantos méritos que ela recebeu uma recomendação, o Ministério recomendou, a governadoria recomendou ao Ministério do Auxílio que técnicos pudessem cooperar na reencarnação dela.
técnicos, vamos falar de engenharia genética. Nós vamos ver esse mesmo processo na narrativa, numa próxima obra, em Missionários da Luz, da reencarnação de Sigismundo, onde nós vamos ver esses técnicos entrando em ação para oferecer o corpo adequado à necessidade do espírito reencarnante. Então, Dona Laura recebeu o mesmo bem, a mesma possibilidade. Técnicos da reencarnação. As reencarnações não acontecem tão aleatoriamente como a gente pensa. Há uma programação do que deve ocorrer, há uma programação, um roteiro para a vida da criatura, mas para que ela esteja adequada a essa vida, que ela possa dar conta, o corpo está sempre em favor da causa do reencarnante. Ou seja, o corpo está adequado para as necessidades daquele espírito. E às vezes nós olhamos algumas situações dizendo, meu Deus, olha como é que pode? Ou outra criatura tão saudável e é uma criatura tão ruim, aquela é tão boa num corpo tão debilitado. Mas são necessidades do espírito. Talvez aquele espírito mais difícil precisasse do corpo mais saudável para ter mais oportunidade de aprendizado e de servir. Talvez. Então são os nossos corpos são como máquinas. É quando nós compramos um computador, nós fazemos uma formatação da máquina de acordo com a nossa necessidade de uso. Se é para o trabalho ou se é apenas para nós podermos aproveitar um pouco, distrairmos. Como vamos usar aquele aparelho? Qual é a razão de eu estar comprando aquele aparelho? A que ele vai me servir? Será para divertimento ou será para uma plataforma qualquer de alguns desenhos gráficos, alguma coisa desse tipo? Então, quando eu me programo para adquirir, eu estou atendendo a minha necessidade de uso. O corpo é a mesma coisa. O mundo espiritual vai montar esta máquina biológica de acordo com a necessidade de uso que cada um de nós, espírito aqui reencarnado, necessita para o seu desenvolvimento, o seu crescimento, a sua melhoria. Então, nós vemos aqui acontecer isso com Dona Laura, uma recomendação de que os cooperadores técnicos da reencarnação são especialistas, como eu disse, talvez uma engenharia genética, são especialistas nessa área. O máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo da nossa irmã. Porque eles terão que trabalhar com o material oferecido do meio, que pai e mãe. Cada um vai oferecer dos seus próprios genes, do seu próprio DNA, elementos que podem cruzar-se e compor uma nova estrutura orgânica que vai abrigar um espírito. Então aquele filho é resultante desta somatória, dessa organização celular promovida nas cargas do DNA, nas cargas das nossas células reprodutoras, que estão carregando consigo tudo isso. Esta é isto que vai nos dar o corpo que necessitamos. Como há N oportunidades, porque são muitos elementos que estão disponíveis para múltiplas combinações e aí termos o corpo desejado, esse trabalho é feito pelo mundo espiritual, que vai selecionar o quê? Bem, existe o óvulo com a sua carga genética, ótimo. Existem milhões de espermatozoides e esses espermatozoides estão trazendo cargas genéticas daquele que ele é representante, então do pai para aquele filho. Eles vão escolher dentro desses milhões de espermatozoides
aquele que vai dar a combinação mais feliz para a organização do corpo biológico do reencarnante. Então, é um trabalho de seleção de DNA, né? É este trabalho que é feito pela espiritualidade. Não que eles vão fazer alguma mutilação, alguma dificuldade com as células reprodutoras. Não é isso. Eles vão dinamizar, dotar de mais vigor aquele espermatozoide que carrega exatamente as mensagens ou as possibilidades que vão se unir àquele óvulo para dar então a célula ovo, que será o corpo físico daquele filho. E o que é que ele diz? Olha, cuidado, o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função. Então, tudo que ela está trazendo de pai e de mãe, eles têm que fortalecer exatamente as estruturas, essa carga genética na formação de órgãos que ela vai necessitar mais no futuro para constituir esse organismo, que vão entrar em função. Ela precisa de um corpo X para dar conta da tarefa que ela deve executar na face da Terra. Assim todos nós. Todos nós, nosso corpinho está sob medida, adequadíssimo à nossa necessidade de espírito. Alguns portadores de umas dificuldades, momentos mais complicados, porque nós precisamos aparar essas arestas, nós precisamos valorizar um pouco mais este órgão ou aquele, mas, graças a Deus, eles estão de acordo com a nossa necessidade, como a ferramenta ideal para o trabalho que devemos executar na vida. Então está tudo certinho. Alguém olhou também na nossa formação, tomara que que a gente tenha tido essa possibilidade de um auxílio para que tudo ficasse muito em ordem, de acordo com a necessidade das estruturas que iríamos precisar no futuro, na reencarnação, na fase adulta, onde teríamos que tomar a própria vida nas mãos e dar conta dela. Por conta disso, né, não vamos reclamar de nada, vamos agradecer a Deus, e se algumas dificuldades surgem, vamos cuidar delas também. E que não surjam pela nossa imprevidência, pelo nosso descuido, pelo nosso descaso com essa máquina linda que Deus nos ofereceu, perfeita para atender a nossa necessidade de espíritos. Assim, Dona Laura também está sendo recomendada, né, para que ela possa executar a tarefa que se destina. E Dona Laura, neste momento em que o funcionário da Secretaria de Contas, do Departamento de Contas, está dando notícia a ela diz, é verdade, pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei de hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Ela já tinha, de vivências anteriores, algumas complicações. Então ela tinha essa preocupação, era um meio dela se despreocupar de que tudo estaria sob cuidado. Ela tinha preocupação com a herança genética que poderia vir a florescer e trazendo a ela algumas dificuldades. Então ela pediu proteção. Ela tinha crédito, tinha aval para isso, né? Então o funcionário das contas diz a ela, repare que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determina essas medidas diretas. Se ela estava insegura na reencarnação, com medo de que algo pudesse vir até ela, o que nós vemos é ela protegida, ganhando um nível de segurança a fim de dar conta da sua história, da sua necessidade. E ele diz, olha, e o seu mérito aqui é muito grande, porque o próprio governador é que intercedeu por ela. O ministro Genésio, que também estava ali na casa dela, diz, não se preocupe, minha amiga,
terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar, tanto encarnados quanto desencarnados. Estamos sempre amparados. Às vezes a gente não percebe ou até não valoriza. Quantas vezes uma pessoa diz assim, só dá valor depois que aquele um desencarnou e se foi, é que a gente dá valor. Eu não sabia quanto aquela pessoa era importante na minha vida, quanto eu dependia dela, quanto ela me ajudou, depois a gente toma pé. No momento que está vivendo, muitas vezes, nós não percebemos isso, mas estamos sempre ajudados pelo mundo espiritual, pelos amigos desencarnados e pelos amigos encarnados também. Vamos a mais uma turminha de boa noite, Celina, Mara, sejam bem-vindas, Jaqueline, Cláudia, Thelma, Lúcia, Sebastiana, olha quanta gente chegou aqui, Brígida, Cazuco, Ana Clara, muito bem-vindas todas, Silvia, Márcia, sejam bem-vindas, que a gente tenha uma noite feliz, Silvio, Rosa, Silvia Muniz, sejam bem-vindas, é motivo de alegria nós estarmos aqui refletindo juntos sobre tudo isso, embora vocês fiquem aí quietinhos, né? Não podemos interagir, porque não dá para abrir uma sala com todo esse povo junto, mas aquelas notinhas que vão colocando, que a gente consegue ler, tudo isso é interação, os famosos coraçõezinhos e positivos que vão colocando no ar, tudo isso ajuda muito a todos os que estão neste momento voltados para esse mesmo ponto de reflexão. Bem, continuando então, Dona Laura, porque o ministro diz, olha, você vai estar bem amparada, não se preocupe. E graças a Deus, faltava me ouvi-lo. Ela confiava demais no ministro Genésico, era um amigo muito grande, então faltava a palavra dele. Lísias e as irmãs, as quais agora se reunia, Teresa, que era aquela última que chegou, né, que é a mãe daquela jovem que já estava no mundo espiritual, manifestaram alegria sincera. Então a família estava feliz, a mãe, é muito interessante a gente ver isso, né? Eles vão se separar, ela vai reencarnar, é como a desencarnação aqui para nós, está junto de nós, de repente desencarna. A reencarnação para eles é a mesma coisa, vai haver separação, mas eles estavam felizes, porque sabem da continuidade do existir, sabem que ela iria cumprir a tarefa dela. Então tudo isso é lição para nós, né? Lísias então diz, minha mãe precisava esquecer as preocupações, afinal de contas não ficaremos aqui a dormir. Vejo que ela também tinha preocupação com eles que iriam ficar. Todos temos, encarne ou desencarne, estamos deixando alguém de um lado ou de outro e estamos sempre preocupados com aqueles que estamos deixando. Às vezes nos sentimos, né, como se a gente estivesse ali, tudo seria diferente, porque nós iríamos dar conta de tudo e temos que ir, temos que deixar. Então aqui ele diz assim, olha, fique despreocupada, não se preocupação de mãe é preocupação, né? Continua. Então ela diz, afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir, quer dizer, nós também vamos trabalhar, nós também vamos aprender, nós também vamos dar continuidade à vida. Continuidade. Dona Laura, então, diz, ele tem razão. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Olha como a palavra de ânimo, a palavra de confiança, a palavra de alegria, tudo isso é importante, porque ela estava, é claro, despedida, deixando os filhos, ela ia se reencontrar futuramente com o marido, mas até lá eles estariam no mundo espiritual. E ele só pode ir confiante, nós vamos dar conta, nós vamos fazer a nossa parte, vamos continuar tocando isso aqui. Aí assim, você tem razão, cultivai a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. E os comentários voltaram então
ao plano da confiança e do otimismo. A conversa boa, mudar o rumo da prosa, como a gente diz. Quando a prosa está ficando triste, quando a prosa está ficando negativa, vem um lá e consegue mudar o rumo da prosa. E nós precisamos aprender a fazer isso. Mudar o rumo da prosa para melhor, para que as pessoas se encham de ânimo. E ali, Dona Laura dizia então o seguinte, né? Ele dizia, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo, André Luiz dizendo, ninguém comentou a volta à Terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Ninguém mais falou em despedida, ninguém mais falou em separação, ninguém mais pensou que era como a desencarnação, né? Que fica todo mundo abalado, porque aquele um seguiu o rumo dele, e a gente fica de coração apertado, angustiado, aflito. A mesma coisa na reencarnação. É alegria aqui quando chega um bebê, mas esse bebê é um espírito que está deixando um grupo de entes queridos no mundo espiritual. No mundo espiritual ele está assim. E por conta disso, o que André Luiz reflete, ninguém mais comentou essa volta à Terra senão como uma oportunidade. É como um aluno que ganha uma bolsa de estudo numa faculdade importante e, claro, vai ficar longe da família, mas a família fica feliz porque ele está se aplicando, porque ele ganhou uma chance de agir melhor, de fazer o melhor da própria vida, de ganhar condições na própria vida. Então, a vinda à Terra é uma oportunidade de recapitular, então lembrar coisas que se aprendeu no mundo espiritual, vivenciando aqui, e aprender para o bem, porque também estamos aprendendo com os outros que estão junto de nós, aprendendo para o bem. Então, na despedida da noite, desse encontro, na despedida da noite, a Dona Laura falou para o André Luiz, amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Seria mais uma noite. Ele tinha ido lá para a festa da despedida e ela o chamou, convidando para a noite seguinte. Faremos pequena reunião íntima. O ministro da comunicação prometeu-nos a visita do meu esposo. Olha o interessante. Eles iam ter na noite seguinte uma reunião íntima, só assim os mais amigos e a família. E iriam receber a visita do marido dela, que estava reencarnado e era uma criança muito pequena aqui na Terra, reencarnado há pouco tempo. E ele deveria ser levado ao mundo espiritual para estar com eles. Eles iam receber a visita. Do mesmo jeito que nós também recebemos a visita dos nossos entes queridos que estão no mundo espiritual e que vêm nos ver, que vem nos acalentar, que vem a dar força, que vem iluminar, que vem intuir, vem inspirar. Assim também ela ia receber esta visita do marido que estava aqui já reencarnado. Ricardo será trazido até aqui, com auxílio fraternal de companheiros nossos. Então, para ir do mundo terreal para o espiritual, ou seja, do visível para o invisível, precisamos de ajuda. Não é tão simples como as pessoas pensam. Eu vou dormir, vou me desdobrar, vou para tal lugar, vou em tal planeta, vou fazer tal trabalho. Não é simples assim. Não é simples assim. E nós precisamos de ajuda, é um mecanismo complicado. Do mesmo jeito que para os nossos poderem vir até nós, eles também precisam de ajuda, eles também precisam de quem oriente, quem bem conduza, né? E aí ela diz ali que ele seria trazido até eles. Ricardo será trazido até aqui com auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me, era o último dia mesmo. E ela disse, não falte, porque era o final, era até logo, era como lá no aeroporto, era a hora do embarque,
era isso que iria acontecer, e ela então convidou André Luiz para esse bota fora que ela iria fazer do mundo espiritual para a sua reencarnação. Boa noite, Marta, Sandra, Agnes, sejam todos bem-vindos, Mara, sempre festa para nós. Então continua André Luiz ali a refletir, dizendo: agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração. André Luiz já estava choroso, porque Dona Laura iria reencarnar. Ele já estava se sentindo órfão, porque ele a tinha num papel de mãe. Então aí encerra esse capítulo 47 sobre a volta de Laura. E nós já vamos entrar no capítulo 48, que tem como título Culto Familiar. Vamos então a esse capítulo 48, que é o culto familiar. Deixa só pegar aqui, que vocês sabem que a gente não gosta de falhar na informação. Então, está aqui. Neste capítulo 48, André Luiz inicia dizendo o seguinte: talvez que a praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Ele em vida, né, quando encarnado aqui, ele era católico, não conhecia comunicação mediúnica, não conhecia fenômeno espírita, fenômeno que os espíritos pudessem promover. Embora a sua época já existisse, né, o livro dos espíritos, toda a filosofia espírita já estava ao alcance, a ciência espírita já estava ao alcance das mãos. Mas André Luiz nunca tinha se interessado, não tinha participado, não tinha visto. Por isso que ele diz, talvez, não é certeza que todos os praticantes espíritas já viveram momentos como o que ele iria viver. Eles talvez praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci. Ele ficou surpreso. Talvez para alguns de nós não fosse tão surpreendente assim. Boa noite, Márcia. Então continua ele a dizer sobre o que ele presenciou, que para ele classificou como inédito, algo inédito, porque ele nunca tinha participado, nunca tinha visto. E interessante, ele era um homem de ciência, era um médico. Então ele estava aprendendo muito. Então ele achou muito interessante tudo o que ele viu. E aí ele vai passar a descrever o ambiente dessa reunião para os íntimos. Era na grande sala de jantar da casa de Dona Laura. Havia mais de 30 pessoas presentes naquela reunião. Os móveis, ele diz que estavam dispostos de maneira mais simples, ou seja, ela deveria ter ajeitado a sala de uma forma mais simples do que era o convencional da casa. Poltronas foram enfileiradas de 12 em 12 diante de um estrado, então propiciaram até um estrado, fizeram como qualquer casa espírita nossa tem, são as poltronas ou as cadeiras, e existe sempre um degrau, um estrado, um palco, alguma coisa mais alta para aquele que é o orador ficar mais visível às pessoas. É interessante a gente ver isso. Às vezes pensa-se que se tem aquele lugar mais elevado porque a criatura é mais elevada. Não, aquilo lá é funcional. É para que aquela pessoa que está usando a palavra, ela fique mais visível a todos daquele salão e ela também tem uma visão geral da plateia que está ali, das reações da plateia que está ali junto dela. Então, na casa de Dona Laura providenciaram isso, um tablado, né? Um local, um estrado, e quem estava ocupando esse estrado era o ministro Clarencio, que estava ali, e com Dona Laura e todos os filhos. Então era a família e o ministro Clarencio, os convidados estavam todos sentados, como num salão de palestras normal que a gente conhece. E por isso que André Luiz diz, talvez os espíritas, né, praticantes, consigam ter menos surpresa do que ele. Até pela organização.
Porque muita gente faz uma ideia errada da casa espírita, do salão de palestras, de estudos, reflexões, e não tem essa lucidez, não conhece, não sabe, que é um salão de palestra normal, como qualquer outra possibilidade. E ali ele só notou uma coisa que chamou a atenção. Mais ou menos distante, 4 metros de onde Dona Laura estava ali, o ministro Clarencio, tinha um globo cristalino. Então vamos pensar num globo de vidro. E é grande, porque tem 2 metros de altura. Então vamos imaginar num balão de vidro, né, com 2 metros de altura, a 4 metros de distância daquele tablado onde estavam eles. E ali então, ele ficou observando aquele globo de vidro, não tinha visto, não conhecia. E ele viu que na parte inferior do globo tinha uma série de fios que se ligavam a pequenos aparelhos idênticos aos nossos alto-falantes. Então nós podemos assim imaginar, né, aquele globo de vidro, nos pés daquele globo como muitas caixas de som, né, pequenos alto-falantes, caixas de som em torno daquele globo. Foi isso que André Luiz viu e se intrigou. E para nós é interessante também pensarmos, porque nós às vezes falamos em transcomunicação instrumental, ou seja, a comunicação de um desencarnado usando de determinados aparelhos. Para nós na transcomunicação nós podemos ter som e imagem via televisão, via computador, via celular. Nós temos gravações de vozes, então são aparelhos que estão captando essas imagens e sons que vêm do mundo espiritual, do invisível, e se torna visível para nós através de aparelhos. A mesma coisa estaria acontecendo no mundo espiritual. A comunicação ia se dar através de um aparelho, que era um grande globo com caixas de som embaixo, com fios e caixas de som embaixo. André Luiz tinha 1000 perguntas na cabeça. Ele estava olhando tudo aquilo, nunca tinha visto, não entendia, e a cara dele era só de interrogação. Mas ele observa que na sala também, cada qual tomou um lugar adequado, sentou-se no lugar adequado. Houve uma distribuição das pessoas, cada uma posicionada numa determinada poltrona, num determinado lugar. E as conversações que aconteciam naquele ambiente, conversações fraternas em todos os grupos. Vamos lembrar que eram de 12 em 12? Eram 12 poltronas, 12 em 12 colocadas. Então, esses grupos tinham conversações fraternas, conversações amigas, que edifique. Esse é um cuidado. Quando estamos num ambiente de uma proposta espiritual qualquer, seja dentro de qualquer igreja, qualquer templo, se nós estamos ali para uma proposta religiosa, uma proposta transcendente, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Se temos que tecer alguma conversação, que ela seja algo que edifique, algo positivo, algo bom, algo sério. Não é momento de piada, não é momento de palavras negativas, não é momento de fofoca, não, não. Pôs os pés dentro daquele ambiente, corta a conversa de fora. Ali, só algo que possa ser bom, ser útil, ser verdadeiro, ter uma vibração positiva. Então, nós temos que tomar esse cuidado. E ali no mundo espiritual, mesma coisa. Eles estavam procedendo da mesma forma. Vamos ao boa noite ainda a Eliana e a Lourdes, que nós não tínhamos visto. Acho que para Márcia eu já disse boa noite. Mas continua André Luiz a comentar a respeito dessa arrumação da sala,
seria uma sala mediúnica, como nós chamamos, né? Uma sala mediúnica, vai haver uma comunicação mediúnica. Então, para nós seria a sala mediúnica. E dizia ele, ao meu lado estava Nicolas, um antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias. Então havia alguém ali do lado dele, esse Nicolas era um amigo, um servidor, alguém com mais experiência, mais maturidade. Vamos ainda, boa noite, Terezinha, Luísa, Nilda, sejam bem-vindas. E ele perguntou ao Nicolas algumas coisas, a curiosidade, ele queria saber o que era, para que servia, o que era aquilo, o que não era, ele estava curioso mesmo. Mas neste momento, Nicolas disse a ele, estamos prontos, porque ele era mais experiente, ele já participava de outros eventos desse tipo. Contudo, aguardamos a ordem da comunicação, do Ministério da Comunicação. Quer dizer, toda a parafernália da sala, a estrutura física da sala estava arrumada. Cada um no seu lugar, cada um no seu ponto de agir. No entanto, aguardavam o sinal da comunicação para iniciar, então, aquelas tarefas da noite que iriam acontecer. Dizia ali Nicolas André Luiz, nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre. Não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos por alguns instantes. Então, olhe como procede esse contato, seja de encarnado para o mundo dos desencarnados ou de um desencarnado para o mundo dos encarnados. É preciso, em um ou em outra situação, nessa comunicação espontânea que iria acontecer, é preciso ele fazer aquilo que nós chamamos de desdobramento. Então ele dizia, olha, Ricardo está ainda na infância, na Terra, né? Ele era criança, bem criança. Estava lá dormindo na caminha dele, no berço dele, estava lá tranquilo. Por conta disso, que é tão pouco tempo mesmo, a infância, o espírito está há pouco tempo reencarnado. Então ele desdobra mais facilmente, ele sai mais facilmente da matéria. Ele se projeta mais facilmente. Ele interage com o mundo espiritual com mais facilidade. Por isso que a gente vê bebezinhos, né, que fazem carinhas, murmuram, carinha de choro, carinha de riso, e a gente tem aquela fala de dizer, são os anjinhos, ou são os diabinhos. Há esse jargão popular de que algo espiritual está acontecendo ali, e aquela criança está interagindo com o mundo espiritual. E é verdade, porque é um espírito recém-reencarnado, ele está mais vinculado, está ainda muito vinculado ao mundo espiritual, menos vinculado à matéria orgânica. Então ele se desdobra, com muita facilidade ele se desloca e interage com o mundo espiritual que está junto dele. Assim ele disse, olha, ele está na fase da infância terrestre. Não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos. Porque quando se está há muito tempo aqui, né, nós estamos há muito apegados à matéria, é mais difícil o nosso desdobramento, o sair, né, se transcender e fazer a viagem astral, que muitos chamam, o deslocamento espiritual, enfim, o nome que quiserem. Mas é mais difícil porque nós estamos mais enleados na matéria. O corpo espiritual está mais adheso. No caso, assim, dos recém-reencarnados, né, as crianças, é mais fácil porque não estão tão adhesos ainda. Mas o interessante é de que ele poderá fazer isso por alguns instantes. Então não é porque é criança, não é porque tem facilidade de desdobramento, que vai no horário de sono desdobrar e adentrar no mundo espiritual, que ele pode ficar lá à vontade, não é não.
Não é assim. Algum período de tempo tem que voltar para a matéria orgânica, porque é o vínculo que nos sustenta, né? O vínculo ao qual estamos adesos mesmo é matéria orgânica. Então pode se desdobrar um pouquinho e voltar. Não adianta querer muito tempo. Rogério está perguntando se os mais idosos também. Os mais idosos, Rogério, aí a gente fica mais contentinho até, né? Os mais avançados na idade aqui. O corpo físico começa a perder o vigor, né? Ele vai se debilitando, vai diminuindo a sua atividade orgânica e isso aí vai fazendo com que a matéria vá tendo menos magnetismo sobre o corpo espiritual e por isso que os idosos desdobram mais fácil também, como as crianças pequenas, porque essa matéria já não tem mais tanta força sobre ele, sobre o corpo espiritual dele. E ele acaba se desprendendo com muita facilidade. O gasto fluídico é muito grande da matéria e torna-se mais fácil o desprendimento nos mais idosos. Então, é por aí, bem semelhante à criança, podendo fazer dessas coisas todas, né? Nosso amigo que fala, você sabe quem é? Pois é, não é o seu amigo que fala, nosso amigo que fala. É a realidade, né? Ele só está falando o que é uma verdade. Quando a matéria orgânica não tem tanto magnetismo, tanta força, como é no caso do recém-reencarnado, como o idoso já bem de idade avançada e debilidade física, a matéria já não tem mais tanta força sobre o espírito. E aí o espírito pode, nos dois extremos da vida, ter facilidade para o desdobramento. No vigor da vida é mais difícil sempre, porque há muito fluido vital. O magnetismo é muito intenso, né? E com o tempo vai diluindo. Bem, então diz ali, né, que ele poderia ficar alguns instantes. E aí André Luiz faz uma pergunta, que ele está abismado com tudo isso. Mas ele virá até aqui? Quer dizer, poxa, como é que ele vem, né, até aqui? Ele virá até aqui, nosso lar, ele está lá na crosta terrena reencarnado, né? Ele virá até aqui. E o Nicolas diz, como não? Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra. E aí a gente pode pensar, ele usou a expressão nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra. O que significa dizer que alguns encarnados estão agrilhoados à matéria e não conseguem esse desdobramento, não conseguem desprender-se com facilidade da matéria orgânica. Porque estão muito presos a tudo que é material. A tudo que é material. À carne, aos prazeres da carne, à vida material. E por conta disso é mais difícil a pessoa se libertar da matéria, porque ele valoriza a matéria. Ele diz a André Luiz, né, desse jeito, nem todos se agrilhou, e coloca um grilhão como aquilo que prende, se agrilhou ao solo da terra. Há muitos desencarnados que nós já vimos, né, nas questões anteriores, de que até perambulam. Nós acabamos de ver aqui a situação do pai de André Luiz, que a mãe teve que encontrá-lo em uma região e dali ele já foi conectado para a reencarnação, porque ele estava perambulando no mundo material, era um homem materialista, vinculado às coisas materiais, aos prazeres da matéria em excesso. Não há condenação às coisas materiais, a sentir prazer nas coisas materiais, não é isso. O problema é o excesso, o apego, aquilo que nos prende, que nos tornamos escravos disso. Então, é disto que Nicolas também está falando, André Luiz. Nem todos são assim. E ele vai dar um exemplo muito interessante. Porque ele diz assim, como os pombos correio que vivem longo tempo de serviço entre duas regiões. O pombo correio ele é treinado, então ele vive uma vida
né, levando mensagem de um ponto A a um ponto B, do ponto B para o ponto A, do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto A. Ele faz essa trajetória inúmeras vezes. Então, como esse pombo-correio que está prestando serviço nesses dois pontos, espíritos há que vivem por lá, quer dizer, na crosta terrena, entre dois mundos. Então, existem espíritos que não estão apegados, não estão agrilhoados ao solo da terra. Eles estão como esse pombo-correio. Alguns médiuns, claro, bons médiuns, Chico era um exemplo disso. Ele interagia com o mundo espiritual, ele ia, levava recado, recebia informação, vinha de novo para o corpo físico, passava o recado. Então ele trabalhou em dois mundos. Há muitos médiuns, muitas pessoas, até não espíritas. Nós vamos ver alguns santos da igreja que tinham uma mediunidade de êxtase, ficavam estáticos, e no momento estático ele ia até um outro lugar, voltava e trazia ali informação. O estudo de Santo Antônio de Pádua era um que fazia muito isso. O Vianney Curadas, um padre, também fazia isso. Então nós vemos que São Francisco de Assis, mesma coisa, eles conseguiam, como esses pombos correios, estar em um e outro lugar, porque a matéria para eles não era o grilhão que, como tornozeleira aí que nos prendia ao solo terreno. A Cláudia dizendo, quando não queremos nos separar de alguém da família ou um grande amor. Não tem como não querer, nós temos aqui tratar de educar a nossa cabeça e os nossos sentimentos. Porque não tem como, por mais que a gente não queira, ninguém quer, ninguém deseja em sã consciência um ente querido, um grande amor, alguém da família. Imagine, quem quer separar? Ninguém quer. Mas as circunstâncias fazem uma necessidade. E nós vamos ter que aprender a conviver para ajudar. Nós vamos ter que aprender a conviver para ajudar. Porque senão é uma prisão. Eu assisti um filme, lá vou eu com o filme de novo. É um filme que eu acho que está novo a publicação dele. A Casa dos Sonhos. É assim, até meio cabuloso o filme, mas é pra gente pensar. É sobre essa condição nossa de estarmos presos. Então, chama-se A Casa dos Sonhos. Muito interessante de a gente parar, pensar e analisar bem. Porque ninguém quer se separar, mas chega um momento que cada um é uma história, cada um é um indivíduo, cada um tem uma programação. Seguimos juntos até um ponto, e há um ponto onde um retorna, o outro segue em frente, o outro pega outro caminho, e a gente só tem que torcer, como Dona Laura, o próprio filho dizer para ela, olha, vai tranquilo, porque nós não vamos ficar parados aqui, nós também vamos agir. Então eu vou tranquilo, que eu sei que vocês vão estar bem. É isto, porque não temos outro meio, não temos como, e nem vamos quando acontece. Já vimos também filmes assim, onde há uma desencarnação coletiva, ou uma família acontece, ou amigos, 2, 3 desencarnam ao mesmo tempo, pessoas muito ligadas, e nem sempre vão para o mesmo destino no mundo espiritual. São socorridos juntos, mas nem sempre vão. Vou lembrar um caso aqui. Naqueles livros do Chico Xavier, sobre as cartas, né? As cartas familiares que ele recebia, os testemunhos, tem um caso de uma jovem. Esta jovem, ela se casou. Eu já contei esse caso aqui várias vezes, mas eu acho que esse caso me marcou muito, me impressionou muito, e até num bom sentido. Então, por isso que a gente grava mais. Ela vai para o interior do estado de São Paulo, passar as festas de Ano Novo na casa da mãe. Ela está grávida e a intenção é que o bebê nasça lá na casa da mãe. Ela vai ficar um tempo com a mãe. Então está num carro, estão viajando ela, o marido que está dirigindo, 2 menininhas, filhas dela, e uma
uma cunhada. Estão indo todos para a casa da família, passar o Réveillon lá e já ficar. E no meio do caminho, um caminhão se perde e avança sobre eles, e por mais que o marido tenha tentado desviar, o caminhão foi implacável. Desencarnaram todos. Todos. O marido, ela, as meninas e a jovem cunhada e o bebê que ela estava esperando. E aí, nessas cartas do Chico, ela narra, né? Ela narra a respeito do acontecimento. E ela diz simplesmente assim, que ela viu o caminhão vindo, elas tentaram desviar, o marido tentou desviar, mas ele veio em cima e que ela foi o impacto e que em seguida ela se viu sendo acudida já por enfermeiros, médicos, socorrista, e havia maca, a colocaram numa maca e ela sentia dor na barriga, e então eles a levaram para um hospital. E ela não viu mais nem as filhas, nem o marido, nem ninguém. Cada um foi levado para um lugar, como muitas vezes acontece mesmo, e distribuem as pessoas por locais diferentes. Nesse hospital, logo que ela chegou, ali, então quando ela acordou no hospital, eles já tinham feito uma cesariana e ela estava com um menino que nasceu nos braços. E ela chama o menino de Greg Júnior, porque o marido chamava-se Greg, ela chama o menino de Greg Júnior. Isso é caso verídico, gente, eu não estou contando um filme, eu estou contando uma narrativa de uma pessoa desencarnada. E ela então quer saber do marido, quer saber das meninas, e ela recebe a resposta que eles estão no mesmo hospital, mas que ainda eles não podiam vir até ela. No entanto, o dia que eles vêm e se junta a família inteira, o marido, as duas meninas, e o marido muito feliz porque ele queria muito ter um menino, e nasceu o Greg Júnior, então, mas só depois é que ela descobre que eles estão todos desencarnados. Eles desencarnaram direto no acidente, no mesmo instante. Aquele socorro que ela viu, aquele hospital onde eles estavam, era tudo do plano espiritual. A cirurgia pela qual ela passou era no mundo espiritual, para desacoplar o corpo espiritual daquele reencarnante que estava em vias de nascer há uma semana de ver a luz do mundo. Então ele estava vinculado àquele corpo, eles precisavam desacoplar o perispírito. Por isso ela teve que passar por essa experiência. Então a gente vê que eles foram todos, cada um para um lado, por mais que se amem, por mais que se queiram, mas cada um estava num lado e depois foi possível o reencontro de todos eles. Essas obras de Chico Xavier, eu já falei muitas vezes aqui, essas cartas escritas por ele, nós precisamos estudar, porque André Luiz é a primeira narrativa de mundo espiritual a que nós tivemos acesso. Toda a obra André Luiz, trazida pelo Chico. Mas as narrativas continuaram nessas cartas, onde cada um vai contando de si, do que encontrou, como foi atendido, como foi socorrido, o que aprendeu, o que deixou, o que ganhou. Então cada um vai contando de si. Por isso que é interessante estudar isso, porque nós vamos aprender muito de mundo espiritual com esses que estão trazendo seus relatos para a família. Então vamos lá, né? Deixa eu ver o que a Lúcia está dizendo. Nosso estágio evolutivo, penso eu, deixa muito a desejar. Essa separação terrena é uma prova para quase todos nós. Estou errada? Não. O nosso estágio evolutivo é um estágio de apego, de materialidade. Não somos tão espiritualizados assim, né? Que tivéssemos essa condição de ir sorrindo para as despedidas. Não é isso. Então ainda
sim, passamos pela dificuldade. E nós estamos vendo aqui a dificuldade de Dona Laura com os filhos nessa separação que vai existir. Estão passando pelas mesmas situações. Claro, nós vemos Jesus, ao desencarnar, ao partir, a preocupação dele com a mãe. Ela ali contrita, entendendo que ele cumpriu toda a missão dele, ela sabia disso, mas ele tem preocupação com ela que vai ficar. Ele quer arranjar alguém que cuide dela. Olha a preocupação dele que está indo com ela que está ficando. Então isso é natural para todos nós, é algo que importante para nossa consciência. Não que implique sofrimento e dor, mas implica em preocupação, isso é bem-querer, isso é vibrar e ajudar e pedir ajuda, natural para todos nós. Nós vamos ver não vai dar tempo hoje, mas nós vamos ver algo interessante nesse aspecto. Então, André Luiz está ali com essas indagações todas e aí ele está conversando com o Nicolas, né? Sobre se ele virá. E ele explica essa história como pombo correio. Tem pessoas aqui na Terra que estão sempre vinculadas a dois mundos. Ali está a câmara que Nolo apresentará, mostrando o globo. Era uma câmara de vidro, né? Um receptáculo, um ambiente de vidro. E André Luiz pergunta, por que o globo cristalino não poderia manifestar-se sem ele? Quer dizer, André Luiz dizendo, por que ele precisa de estar dentro de uma máquina, dentro de um globo separado? Não poderia ele estar presente, assim, ao vivo e a cores? Não poderia estar entre nós? E Nicolas diz, é preciso lembrar que a nossa emotividade, olha do que é que nós estamos falando aqui, emite forças suscetíveis de perturbar o outro. Nós estamos falando da nossa emotividade nessa despedida. Nós estamos falando aqui da emotividade de quem está lá quando o outro se aproxima. Essa emotividade pode perturbar. Aquela câmara cristalina é constituída de matéria isolante, material isolante, isola essas vibrações de emotividade, porque senão o outro perde a força. Imagine a dificuldade da separação, o outro perde a força. E ele está lá, recém-reencarnado, é um bebezinho, não tem tanta força de ligação. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Então, mesmo que sejam as energias mentais de emotividade, de alegria ou de tristeza, porque ele vai voltar de novo, é só alguns minutos, não dá para ficar mais, essas coisas que são muito nossas, isso aí não vai afetar. Nesse momento, Lísias é chamado por funcionários da comunicação e era chegado o momento. Passavam mais ou menos 40 minutos depois da meia-noite. E nós vamos ter que parar aqui para ver essa continuidade na semana que vem, se Deus quiser. Mas acredito que tivemos muitas lições para pensar sobre tudo isso. Vamos agradecendo muito a Deus a oportunidade do nosso encontro, desse clareamento das nossas ideias, de entendermos dos nossos próprios sentimentos, de sabermos da necessidade do nosso reequilíbrio emocional sempre, em toda situação. E vamos hoje fazer a nossa prece da paz, que é a prece atribuída a Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faz que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida. Pois dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, que Deus nos ajude a aprender, sobretudo, a amar sem ser amado. Então, que nós possamos ter uma noite tranquila, de lindas reflexões,
quem sabe abençoado pela visita dos nossos queridos, que vão deixar em nossa memória de leve a sua presença, o seu carinho. Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Muita paz a todos.